Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Intermunicipal de Jales. Tenho o prazer de apresentar Evangelho e Espiritismo. Olá, queridos amigos, queridos irmãos. É uma alegria muito grande estarmos mais uma vez aqui nesse canal, o canal da USE Intermunicipal aqui da região noroeste, né? Noroeste do Estado de São Paulo. Um lugar muito acolhedor, de corações muito queridos, que tem um movimento espírita muito, muito acolhedor, muito carinhoso. Então, todos sejam bem-vindos a esse canal. A nossa alegria de estarmos realmente mais uma vez para esse estudo do Evangelho, que é um momento de refrigério para as nossas almas, de aprendizado, todos aprendemos juntos, né? É uma roda de conversa, né? Onde a gente começa aqui trocando ideias e o público também pode participar. Né, teremos aí algum desafio que o nosso querido amigo vai fazer, e a gente vai respondendo, conversando, e agradecendo já de antemão, com todo carinho, né, a Web Rádio Deus Conosco e a Web Rádio Fraternidade, que nesta noite nos retransmite aí. Uma alegria e um beijo no coração de todos. Então, nesta noite, para darmos sequência à atividade, estamos recebendo aqui no nosso canal, né, esses irmãos queridos, que já são aqui já amigos desse canal já há algum tempo, que é a nossa querida amiga Luziane e o nosso Geraldo Campetti, nosso amigo querido do coração. Seja bem-vinda, Luziane. Olá, Davi, maninho querido, o Wiki que está com a gente nos bastidores, cada um de vocês. Uma alegria estar aqui sempre nesse Evangelho e Espiritismo. A gente vai sendo conduzido por muito aprendizado, isso nos faz muito bem. Gratidão imensa por essa oportunidade. Boa noite também aí, Davi, querido amigo e irmão, sempre com muita saudade de você, desta alma boa. Boa noite, maninha querida, estou com saudade de você também, vamos nos ver pessoalmente em fevereiro, não é? Muita saudade. Abraço ao nosso querido Ike. Boa noite a todos vocês que já estão chegando aí, se cumprimentando, né, pelos comentários, amigas e amigos, irmãs e irmãos. Sejam bem-vindos para este Evangelho e Espiritismo, onde a gente aprende tanto e principalmente temos os nossos corações tocados, né, Davi? Porque o Evangelho é coração, é simplicidade. Sem dúvida, o Evangelho é sentimento, né? A gente se conecta realmente pelo sentimento quando nós estudamos o Evangelho, né? E a humanidade nunca esteve tão necessitada do Evangelho quanto está agora, né? Nunca se procurou tanto, mas estamos muito necessitados, né? O homem está necessitado de Jesus, né? O Mestre que nos atende sempre que nós o procuramos, sempre que nós o buscamos, e a sua mensagem é esse caminho que nos leva a Ele, abrindo esse campo para receber a sua atmosfera amorosa, divina, né? Que nos acalenta, que nos fortalece, que nos estimula. Nós possamos aproveitar mais para meditar sobre o Evangelho, estudar as lições, e sob a ótica espírita ainda muito mais interessante, porque o Kardec, nesta obra, ele coloca-nos a possibilidade de entendermos, né, ampliarmos o nosso entendimento através dos seus sábios e ponderados comentários, né, que é de uma pessoa realmente valorosíssima, um espírito de escola, né, que teve essa missão, e também o comentário dos espíritos, que é a ótica vinda do mundo espiritual aqui para a vida material, né, de quem enxerga do cume da montanha, né, a gente está aqui na planície, aqui, nós estamos aqui embaixo, né, temos uma visão ainda um tanto restrita, e quando nós olhamos do alto, que é o olhar dos benfeitores, eles nos mostram mais longe, né,
prevenindo-os, inclusive, né, nos dando mais uma possibilidade de termos um futuro melhor sempre. Então agora a gente vai, para a gente iniciar a nossa atividade da noite com muita alegria, vamos ouvir o Geraldo, a sua prece cantada, para a gente provar desse néctar aí da presença do nosso irmão e da sua música. E exercitar a paciência aqui para com o irmão, né? Trazer uma prece cantada daquele que disse que a gente deveria pregar o Evangelho, se necessário, usarmos palavras. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Pois é, depois dessa melodia, dessa interpretação, é que nós vamos falar agora, né, Luziane? Nós vamos ficar aqui agora nos desfrutando dessas vibrações amorosas, né? E eu estava aqui te regendo aqui, o Campete. O maestro, né? Eu estava aqui nos bastidores, pensando numa orquestra linda de sons, de vozes, cantando juntas. Estou aqui nas minhas ilações aqui, pensando nessa... Linda melodia, né, querido? Tão tocante, a gente se sente tão envolvido, né? Na graça de Sim, Deus. Com certeza. Então vamos agora, aproveitando esse clima que se formou, né, não podia ser mais propício, dar sequência ao nosso estudo do Evangelho, no seu capítulo 28, hoje, né, ainda seguindo aqui, é um capítulo mais longo, e nós estávamos falando no último encontro sobre a prece, né, pelos inimigos do Espiritismo. Conversamos bastante sobre isso, né, e hoje ficou-nos para conversar um pouquinho sobre a prece, né, fazemos a prece para fecharmos esse item que nós encerramos falando desse amor ao inimigo que Jesus nos ensinou com muito carinho, com muito amor, né, e que a gente deve buscar para alcançar esse amor, que é o ápice do amor, né, que nós vamos desenvolver, o amor cristão, que é o amor ao inimigo, que amar aqueles que nos amam, disse Jesus, isso é fácil, né, gostar de quem gosta da gente não é difícil, né,
Agora mesmo estamos aqui na presença de duas almas queridas. Tem momento mais prazeroso que isso, né? Não tem. De todos os irmãos que estão conosco aqui esta noite, é muito prazeroso. Mas tem aqueles que nos causam dificuldades, né? Que causam entraves no nosso caminho. É exatamente isso que a gente conversou. E a gente precisa aprender a respeitar e amar para a gente poder testemunhar o que nós aprendemos, né? A gente testemunha através desse amor. A doutrina ela vai cumprindo o seu papel de ir se penetrando nas almas lentamente, né? E a gente vai, com a compreensão, também avançando juntos. Então, sem mais delongas agora, passo a palavra ao nosso querido Campetti, ele vai nos conduzir, então. E ele precisa sair um pouquinho mais cedo hoje, né? Ele tem um compromisso aí lá para as 20h20, né? Mais ou menos, ele deve. Melhor, acho que eu estou fora aqui. 21h20, eu estou aqui. Isso. Estou fora do tempo aqui. Com a palavra do nosso amigo aí, então. Obrigado, querido Davi, querida Maninha, Lu, uma honra para mim estar aqui na presença de vocês, viu? De todos vocês que estão já chegando, se cumprimentando para esse Evangelho Espiritismo. Bom, como o assunto foi tão assim interessante, esse momento de prece para os inimigos do Espiritismo, foi bem alentado aí os comentários, né, no estudo anterior, a gente tem o item 52 para fazer a prece, né? Eu vou pedir então para a Maninha Lu, por favor, para fazer para nós a leitura desta prece e breves comentários, por gentileza. Item 52, para quem estiver acompanhando, do capítulo 28. Esse capítulo, como o Davi falou, riquíssimo. É um capítulo que realmente Kardec aqui nos traz ensinamentos valiosíssimos. Por favor, Lu. Eu quero te agradecer pela linda prece, que ela toca de forma especial meu coração, fiquei muito emocionada. Obrigada. O item 52 é a prece e é como uma culminância em rogativa a tudo que foi conversado, a tudo que o codificador traz aqui como reflexões. Então a prece vem para organizar as melhores palavras para nos conduzir nesse sentimento que foi nutrido ao longo das reflexões. Senhor, Tu nos disseste pela boca de Jesus o Teu Messias. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai aos vossos inimigos. Orai pelos que vos persigam. E Ele próprio nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Seguindo esse exemplo, meu Deus, imploramos a Tua misericórdia para os que desprezam os Teus sacratíssimos preceitos, únicos capazes de facultar a paz neste mundo e no outro. Como Cristo, também nós te dizemos, perdoa-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. Dá-nos forças para suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, seus escárnios, injúrias, calúnias e perseguições. Isenta-nos de toda ideia de represálias, visto que para todos soará a hora da tua justiça, hora que esperamos submissos à tua vontade santa. Aqui a gente nota, logo no primeiro parágrafo, uma alusão ao próprio Jesus. E a gente sabe ali pela questão 625 do Livro dos Espíritos, que ele é o modelo e guia que a gente tem que tomar para os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, e vão para nos conduzirmos nessa seara da existência. Então, é bem interessante esse destaque logo no início, a essa reflexão do que o próprio exemplo de Jesus nos traz. A gente sabe da sua história, que ele foi conduzido no julgamento mais impiedoso e mais injusto que a humanidade pôde ser testemunha, e ali naquele desfecho todo, diante de toda aquela situação, ele roga a Deus para que toda aquela massa, num processo de ausência de discernimento e de percepção enviesada da realidade, que toda aquela massa seja perdoada, porque não sabiam o que faziam. E aí há o destaque dessa ausência de conhecimento, de uma ignorância no sentido de ignorar, de desconhecer, de não perceber profundidades do conhecimento. Então, esses que estão em perseguição, em calúnia, e a gente viu nos comentários no item anterior,
que há um cuidado muito grande para que nós não nos tornemos também esses que perseguem, que caluniam, que criam entraves, que criam embaraços para as convivências, para essa comunhão, que deve ser uma comunhão de propósito, uma convivência de respeito, de tolerância entre as diferenças. A gente vê que o que é mais importante, e aqui está o destaque, o que mais a gente vai ser conduzido para uma tranquilidade, para uma percepção dessa misericórdia, são esses preceitos dos próprios ensinamentos de Jesus. São eles os condutores para essa paz, para esse respeito, como dissemos, para esse equilíbrio, para essa harmonia, e para que a gente não permita que as coisas que são mais comezinhas, mais superficiais, mais ilusórias, que destoam da verdade, possam ter primazia naquilo que é o objetivo central, do que a gente veio trazer como ideação e comportamento. E aí, no finalzinho, eu achei interessante esse dar-nos força para suportar com paciência e resignação. São duas características fortíssimas. Ter paciência é uma conquista diária, ter resignação é uma conquista diária. A cada situação que nós vamos vivenciando, a gente tem de aprender a silenciar, aprender a observar, aprender a entender, mas também ser assertivo em momentos para agir, para falar. E tudo isso aqui é um grande exercício de fé e de humildade, que aí ele traz como consequência desse ponto. Mas destaca que todos nós teremos esse encontro, esse contato, que são verdadeiros momentos de testemunho. O Espírito Jonas de Ângeles diz que o cristão que não vive o testemunho é um nome sem ação. Não tem a ação, não tem a vivência, não tem o testemunho, não tem aqueles embates, as dificuldades. Então, isso que o codificador expressa aqui, como toda reflexão e mesmo a prece, a rogativa, é para que tenhamos forças, mas que também sejamos esses que buscamos as elucidações, para que a nossa mente se amplie e, diante dessa percepção, destoando da ignorância, possamos agir com mais humildade, mais paciência, resignação, sempre no depósito dessa fé a que Jesus nos ensinou como seu exemplo. Então, Davi, a gente ouvindo assim a Maninha, Lu, falando com esse sotaque tão bonito, parece tudo fácil, não é não? Parece tudo simples. Meu Deus, estava aqui acompanhando essa prece que Kardec nos ensina, para bem colocar as palavras, não é? E seguir o exemplo de Jesus, como a Maninha falou, para a gente, não é, perdoar, né, para eles não sabem o que fazem, para a gente não se sentir, não é, assim, com rancor no coração. E eu confesso, Davi, eu ainda sou um espírito tão inferior que eu tenho um pouco de dificuldade, sabe? Quando eu sou tocado assim, eu sou meio que ofendido, eu me sinto ofendido mesmo, sabe? Aí a gente tem a necessidade depois de exercitar o perdão, porque a gente ainda se toca por alguma coisa que nos magoa, nos fere, não é? Pisa ali no nosso calcanhar de Aquiles. E aqui está falando com relação ao espiritismo. A gente, às vezes, né, nós todos somos, assim, espécies de servidores, né, de tarefeiros no espiritismo, todos aprendizes do Evangelho de Jesus, né, à luz do espiritismo, procurando fazer o melhor, mas às vezes aqueles que não compreendem o espiritismo que atacam, né, que vêm assim com argumentos diferentes e até não permitem muita manifestação livre do pensamento, de uma maneira até assim, talvez tirando um pouco da liberdade, não é? Faltando com respeito. E aqui Kardec dá praticamente o roteiro, não é, Lu? Para que a gente possa seguir. Não adianta a gente ficar rebatendo, né, com ódio, com rancor, querendo aqui, como ele fala, né, se vingar até, né, estabelecer perseguições. Pelo contrário, o Evangelho já previa isso tudo. Então a gente tem que ter essa postura, assim, desse equilíbrio, né, para o nosso próprio bem. Mas confesso, viu, Davi, assim, intimamente eu ainda tenho muitas dificuldades nesse sentido. E, bom, esse assunto ele foi conversado bastante a semana passada. Nós podemos seguir para o próximo item 53, que eu queria lançar um desafio aí, ao passar a palavra para o nosso querido Davi, para os nossos irmãos e irmãs aqui queridas. Esse próximo item é por uma criança que acaba de nascer. Eu queria que vocês colocassem, claro, é tudo espontâneo, tá, gente? Escrevam aí quem quiser.
Quem não quiser também colabore com a caridade e escreva também, tá bom? Assim, vocês têm alguma criança na família? Seja filho, seja neto, seja um sobrinho, sobrinha, seja uma criança na família, tá? Vocês têm alguma criança? É difícil uma família que não tenha nenhuma criança, não é? Ou o próximo, na vizinhança, na proximidade, na parentela, enfim. A minha pergunta é, o que esta criança, ou estas crianças, elas trazem para o ambiente doméstico, o ambiente familiar, o ambiente, né, do parentesco ali, da nossa relação. O que uma criança traz para nós? O que é que a gente sente tendo na nossa convivência familiar uma criança ou várias crianças? Aí vão pensando e, por favor, vocês escrevam aí, tá bem? Olha, a nossa produção é rapidíssima, aí já colocou a pergunta, não é? Para nossa reflexão e resposta. Enquanto isso, nós vamos então com o nosso querido Davi, no item 53, para trazer esse prefácio belíssimo que Kardec já começa a esclarecer o assunto sobre a prece, a oração por uma criança que acaba de nascer. Por favor, Davi, você com a palavra, querido. Então vamos aqui ao prefácio, né? Essa parte que introduz as preces tão importante, esses prefácios que eles explicam, né? O Kardec faz uma explicação para a gente poder entender a respeito do que é que nós vamos fazer, né? Do que a gente vai, pelo que nós vamos orar, como nós vamos orar, né? Então, por uma criança que acaba de nascer. Os espíritos não chegam à perfeição senão depois de terem passado pelas provas da vida corporal. Os que são errantes esperam em Deus que Deus lhes permita retomar uma existência que deve fornecer-lhes um meio de adiantamento, seja pela expiação de suas faltas passadas, por meio das vicissitudes às quais são submetidos, seja pelo cumprimento de uma missão útil à humanidade. Seu adiantamento, a sua felicidade futura, serão proporcionais à maneira pela qual terão empregado o tempo que devem passar na Terra. O encargo de guiar os seus primeiros passos e os dirigir para o bem está confiado aos seus pais, que responderão diante de Deus pela maneira com que terão cumprido o seu mandato. Foi para facilitar-lhes a execução que Deus lhes fez do amor paternal, do amor filial, uma lei da natureza, que jamais é violada impunemente. Olha que interessante esses conceitos, né? Tem vários conceitos, inclusive um que é da missão dos pais, né? Esse aqui é um conceito muito interessante, que é o da missão dos pais, porque todos nós chegamos à Terra nessa condição de expiação ou de provas, né? De uma missão que seja para o cumprimento de um dever, mas todos viemos para aqui para aprender, para melhorar, para crescer, para evoluir, e nós precisamos, né? Das vicissitudes da vida, dos enfrentamentos que a vida nos oferece, os desafios para a gente desenvolver. Só que se a gente nascesse adulto, né, seria muito difícil, porque o psiquismo vicioso do passado, ele se manifestaria plenamente, sem aquela trégua, né, que a infância dá, sem aquela trégua, sem aquele período de férias propriamente, de descanso para o espírito, onde ele é mais impressionável, né, onde ele recebe do meio onde ele está, das pessoas que estão ali cuidando dele, aquelas impressões que vão fazer com que ele tenha a oportunidade de construir uma nova bagagem, diferente daquela que ele trouxe, para que ele possa fazer essa aferição desses valores. Na hora da ação, ele tem um contrapeso, que é o que ele aprendeu. Lógico que a gente traz as tendências e elas valem na hora da nossa ação, mas o contrapeso é exatamente aquilo que a gente recebe dos nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossos amigos mais próximos que convivem com a família, né? Então a criança, ela é ali um bebelozinho, né? Todo mundo beija, todo mundo quer, né? A gente troca a fralda e faz dormir e canta e abraça. Então esse calor, né, do amor, do afeto, faz com que o espírito seja impressionado com uma nova oportunidade, uma nova realidade de valores diferentes daquele que ele recebeu, né, em outras vidas que ele trouxe, na verdade, que está recebendo agora. Então, meu comentário vai, por enquanto, nesse caminho aqui.
É muito interessante, né, Davi e Lu? Aqui, amigas, amigos que estão aí nos acompanhando e já participando, né? Que bênção. Eu achei muito assim, interessante que um determinado trecho Kardec coloca nesse prefácio aqui que o seu adiantamento e a sua felicidade futura, tá falando aqui, né, desse espírito que reencarna ali na família, né, serão proporcionados à maneira porque empreguem o tempo que hajam de estar na Terra. Então, quer dizer, veja ali, tanto a evolução, o adiantamento e a felicidade vão depender desse emprego do tempo que esse espírito que está reencarnando vai fazer ali durante a existência corporal. E para isso aí, não é, Maninha, tem uma responsabilidade muito grande daquele que vai estar conduzindo, né, ou daqueles que são orientadores, tutelares, não é? Geralmente que estão mais próximos, que são os pais, não é? Não é fácil essa missão, não, né, que o Evangelho coloca, que a paternidade, né? Paternidade, maternidade é uma missão. Não é nada simples, não é, Lu? Sim. E aqui Kardec coloca o encargo de lhes guiar os primeiros passos e de os encaminhar para o bem cabe aos pais, que responderão perante Deus pelo desempenho que derem a esse mandato. Eu sempre achei, sempre me emocionei muito com essa forma, maternidade, paternidade, com essa característica que Deus permite para que nós, imperfeitos, com as nossas fragilidades e dificuldades, possamos nos ajudar mutuamente. É como se Deus dissesse para a gente que tudo que vai sendo angariado, vai sendo conquistado como aprendizado, a gente tem a possibilidade e a capacidade de compartilhar. De alguma forma isso é útil e de alguma forma isso já vai podendo ser passado. Porque quando a gente está na experiência de pai, mãe, tio, tia, avó, enfim, como a pergunta que o Maninho fez, né? Se alguém tem uma criança por perto e a gente vai sentindo nessa responsabilidade, quem quer que seja, qualquer que seja a criança que seja por perto, a gente vai percebendo o quão é especial. A gente não tem um manual de instrução. E de outro lado, a gente não sabe tudo que vai fazer, mesmo sem esse manual, a gente não sabe tudo que vai fazer. A gente não tem sempre as melhores respostas, as melhores atitudes, mas o quão é impressionante que, à medida que tudo isso vai acontecendo, com a criança, esse espírito vai nos trazendo o amadurecimento do nosso cumprimento de dever, para conosco e para com ele. Porque chegam tão frágeis, isso que já foi comentado aqui, tanto Davi quanto o Maninho trouxeram essa questão da fragilidade. Vai chegando e chega tão frágil com os nossos cuidados. São os nossos cuidados que vão dar o direcionamento da sobrevivência. Vai sobreviver a partir dos cuidados daqueles que recebem as crianças. Então, o quanto isso já é valioso, o quanto é especial, nesse caráter ainda material. Mas a gente vai vendo a formação e vai descobrindo o sorriso, o choro, as coisas que não são ditas, porque não tem a linguagem ali no início, então não é dito, e a gente vai aguçando percepção, inspiração, intuição, e o quão vai sendo grandioso vivenciar essa experiência, o quanto a gente vai crescendo. Aí vão chegando, vai incrementando essas responsabilidades, saindo do aspecto de sobrevivência e adentrando no aspecto de valores. E a gente vai percebendo que cada vez mais que a gente vai apresentando e compartilhando esses valores, a gente vai dizendo, meu Deus, eu já deveria ter começado isso há muito tempo, eu já vim fazendo isso há muito tempo, porque dá essa sensação de que sempre a gente precisa fazer mais. E isso é bom, porque isso vai nos conduzindo ao aperfeiçoamento na função, na condição de seres humanos, de ficarmos mais sensíveis aos outros, às circunstâncias não ditas, não faladas, ou faladas de forma inadequada, enfim. O aprendizado que a maternidade, a paternidade, seja na expressão que ela venha, biológica ou não, por afetividade, por aproximação, a forma que seja, vai nos trazendo esse senso de responsabilidade, mas de crescimento e amadurecimento para o que a gente pode fazer. Mas é aquilo que a gente falou que ao nosso ver se destaca assim como principal ponto, numa simplicidade, que é isso, a gente perceber o quanto a gente pode, mesmo ainda não podendo tanto, não tendo perfeições, mas dentro das fragilidades e imperfeições, o mínimo do aprendizado,
já é possível compartilhar, instruir, trazer para alguém um direcionamento. Isso é valioso demais. Valioso demais mesmo. Olha, antes de nós, então, entrarmos aqui nas 3 preces que Kardec vem nos exemplificar, vamos trazer a participação dos nossos queridos e queridas que estão aí já, né, com várias respostas sobre essa questão de ter uma criança em casa, não é isso? Como é que é essa percepção, sensação, né? A presença de uma criança. Olha, a Mônica já está aí respondendo, Davi, por favor. Boa noite, irmãos. Temos várias crianças na família, graças a Deus. Elas nos trazem esperança, alegria e ternura. É isso que a nossa querida amiga acabou de falar, né, Luziane? Porque a gente troca isso, né? Troca esses sentimentos, né? Esperança, alegria, ternura. A criança dá vida à família, né? Eu não tenho filhos, mas os filhos dos meus amigos são muito ligados a mim, né? E tenho sobrinhos, né, também, desde pequenininhos, muito ligados. Então a gente meu pai, quando meu sobrinho nasceu, né? Ele rejuvenesceu 10 anos. Ele mudou assim, ele hoje é uma outra pessoa. Então, como é bom, né? Essa oportunidade da criança. Bom demais. Olha, Nise Bahia, não sei, parece alguma coisa assim ligada à família, hein, Lu? Vamos lá, é a minha mãe falando da minha caçula. Vamos ver se eu consigo. Vamos lá. A minha linda netinha Alice, luz que há 6 anos irradia alegria, carinho, fofura e muitos ensinamentos através de seu comportamento envolvente. Gratidão ao Pai por desfrutar da sua presença. É uma luz mesmo linda que veio para nos ensinar muito e nos conduzir aí com mais firmeza naquilo que a gente precisa se esforçar. Obrigada, mãe. Que gracinha, não é? Alice. Ó, a Cidinha está dizendo, temos uma criança abençoada, nosso Davi, aí, Davi, seu xará, de 3 anos de vida, e ele nos dá alegrias, leveza e muito amor. Interessante a presença da criança quanto à alegria, não é? A esperança, a leveza, o amor. Parece que toca em tudo que a gente tem de melhor, não é isso? Por isso que Jesus toma, né, a simbologia da criança para nos dar o exemplo, né? Se nós tivéssemos, né, se fôssemos como uma criança, o nosso sentimento, né, a nossa intimidade, como a pureza de uma criança na sua naturalidade, né, na sua espontaneidade. É tão bom. Morgana também está conosco aí, Davi. Ela diz assim, ó, traz vontade de viver e esperança. Como eu disse, sem dúvida. Meu pai, ele estava um tanto apático por causa da idade, né? A gente não conseguia fazer ele ter um pouquinho mais de alegria. Quando nasceu meus sobrinhos, ele rejuvenesceu 10 anos. Realmente traz muita alegria de viver e traz esperança. É isso mesmo. A minha amiga de infância, viu, Maninha Lu, a Budi? A gente pegava emprestado uns livros da biblioteca do pai dela, lá na casa dela, porque não tinha livros em casa, né? E eles tinham uma biblioteca, eu achava tão lindo já. Eu era mais ignorante naquela época ainda, né? Mas ali eu já comecei a ler uns livrinhos assim, e graças a essa amiga querida, alguns clássicos da literatura. Vamos lá. Por favor, Lu. Lindo. A Búdia diz assim, sim, criança é vida e alegria, oportunidade de doar-se. E desse aprendizado. A gente vai aprendendo e já vai compartilhando. E aí a gente vai crescendo. Isso mesmo. Vamos ver mais aí. Que olha a Fernandinha, nossa querida amiga, vai dizer que traz muita alegria, né, Davi? Sobretudo aprendizado. Como a gente aprende com essas crianças, né? Impressionante, o tempo todo a gente aprende. A Tereza está dizendo assim, olha, eu como avó trouxe muita luz para nós e aprendizado nessa encarnação. Esse aprendizado é muito interessante. Só rapidinho, eu lembro que o Levizinho, aquele amiguinho meu que aparece nas fotos comigo, né? E ele uma vez, ele tinha 2 aninhos, estava comigo no carro, 2 anos e meio. E o trânsito estava ruim, e eu estava reclamando do trânsito e tal. Então um pouquinho ele olhou para mim e falou assim, Bibi, para de brigar com as pessoas. Pronto. Eu falei, tá bom, não vou fazer mais comentário, não. E fui embora do trânsito do jeito que estava. A lição de moral, né, Davi? Que gracinha. A Tereza aí. Criança traz alegria. Traz mesmo, né?
esperança, amor, responsabilidade, também tem isso, né? A responsabilidade que a gente tem de educar, né, Maninha? Nossa, é muito grande, cuidar, né, de zelar por esse espírito que retorna. A gente tem responsabilidade. O Gerson está dizendo aí, ó, tenho crianças na família consanguínea e na família da Casa de Madô. É uma festa, sem dúvida. A Casa de Madô é um dos lugares sui generis para isso, né? Tem muitas crianças, tem bastante. A criançada toda fazendo as baguncinhas deles nos domingos lá, tem muita gente. A evangelização, bom demais, né? Denise Cury fala conosco aí, mana, olha. A criança preenche e traz muita alegria em nossa vida. Olha como todo mundo falando da alegria. Alegria, interessante. Isso mesmo. Que é uma verdade, né? A Helenilva diz aí, temos um casal de sobrinhos e nos trouxe muitas alegrias, esperança, ternura, e amamos muito. É como a gente ama, né? Esses pequeninos. É difícil a gente não amar, né? Eu queria aqui mostrar para vocês, eu também tenho, né? Tem o B, né? Tem o B, né, Maninho? Tem o B, olha aqui, ó. Que a vida é boa com você. O B cortando o cabelo pela primeira vez. Tem 1 ano e 4 meses cortando o cabelinho. Olha lá, no carrinho, direitinho. E fazendo a festa, olha. Lá onde as estrelas dormem, a gente tem sorte. A gente se emociona, né? Porque ir dançando para lá e para cá é uma bênção, realmente um presente na nossa vida. Queridos, então vamos. Obrigado pela excelente participação de todos vocês. Vamos aqui seguir para as preces, né? Que são 3. O item 54 traz a primeira prece, no caso, né? Para ser ditada pelos pais. Davi, você podia apresentar para nós essa prece que Kardec nos ensina, por favor? Perfeitamente, vamos lá. Todos nós dividimos, né, de alguma maneira, o carinho com os pais, né, com as crianças. Então, vamos lá. Espírito que está encarnando no corpo do nosso filho, seja bem-vindo entre nós. Deus Todo-Poderoso que o enviastes, sede bendito. É um depósito que nos está confiado e do qual deveremos prestar contas um dia. Se ele pertence à nossa geração de bons espíritos, que devem povoar a terra, obrigado, meu Deus, por esse favor. Se é uma alma imperfeita, nosso dever é ajudá-la a progredir no caminho do bem, pelos nossos conselhos e pelos nossos bons exemplos. Se cair no mal por nossa causa, por isso, responderemos diante de vós, porque não teremos cumprido a nossa missão para com ele. Senhor, sustentai-nos na nossa tarefa e dai-nos a força e a vontade de cumpri-la. Se esta criança deve ser um motivo de provas para nós, que seja feita a vossa vontade. Bons espíritos, que viestes presidir ao seu nascimento e que deveis acompanhá-lo durante a vida, não o abandoneis. Afastai dele os maus espíritos que tentarem induzi-lo ao mal. Dai-lhe a força para resistir às suas sugestões e a coragem de suportar com paciência e resignação as provas que o esperam na terra. Tem um correspondente, então, no capítulo 14 e tem 9, né? Então, aqui é muito interessante as colocações, porque ao mesmo tempo que a prece faz com que a gente agradeça aquele que está chegando, mas aceita ele na condição que ele estiver. Não impõe condições, porque a gente, às vezes, no popular, a gente escuta as pessoas dizerem assim, o que você gostaria que fosse o teu filho, homem ou mulher? Ah, se vier bonzinho e com saúde, tá bom demais. Ou seja, já quer estabelecer uma regra para o espírito que está chegando. Ó, tem que ser bom, né, e ter saúde. Aí o restante está tudo bem. Mas nós não temos esse domínio e esse controle, né? O espírito, ele vem como ele é. E nós temos uma história com ele. Não é obra do acaso a presença daquele espírito perto de nós. Mesmo que a gente tenha aceito uma missão de auxiliar aquela alma, alguma coisa nos liga àquele espírito, de alguma forma, né? Porque não somos almas superiores, né? Se fôssemos almas de mundos mais elevados, né? Que estivéssemos encarnados aqui na Terra, então seria missão. Mas a missão da paternidade, geralmente, ela está relacionada com a necessidade do espírito, tanto quanto aqueles que nos receberam com a nossa necessidade também.
Então a gente precisa pedir a Deus para ajudar aquele espírito, né? Que ele se encaminhe por um bom caminho, livrando do mal, tal, mas sabendo que aquela alma, ela vem para que a gente auxilie, como disse a Luziane lá no começo, a gente compartilha, né? O que a gente aprende, a gente ensina, e aprende com eles também, né? Com o espírito que chega com a sua característica, com os desafios que eles trazem, e nós temos que pedir a Deus para aceitar isso, né? Não é a gente simplesmente impor condições, não, eu vou ser feliz se o meu filho vier bonzinho, ter essa característica, ter aquela, né? Essa é uma ingenuidade nossa, essa, né? De achar que realmente a gente tem esse poder de pedir a Deus para mudar a característica do espírito para o nosso conforto, né? Na verdade, não funciona assim. A alma vem, se liga a nós, recebe a oportunidade e a gente está aí junto para compartilhar a vida, né? Ninguém vai moldar o caráter de ninguém, isso não tem como, mas o espírito vai aproveitar aquilo que ele vai receber e vai verificar para alterar o seu caráter, a sua maneira de ser, os seus sentimentos, né? Com aquilo que ele receber. Então cabe a gente ter essa percepção de auxiliá-lo na sua necessidade. Miranda fala que os nossos filhos são espíritos, né? Nem sempre a gente se dá conta disso, porque a gente gostaria, de repente, moldar, como você está falando, né, Davi, que o filho, aquele espírito, enfim, que vem à nossa família, seja como a gente gostaria que fosse, e nem sempre assim o é. Porque ele é um indivíduo, ele tem as suas características, tem a sua maneira de ser, não é? E vai naturalmente manifestar. A grande responsabilidade que a gente tem é de auxiliar na educação, na evangelização, para que esse espírito possa receber o melhor possível. Tem uma outra prece aqui no item 55, que ela é bem curtinha, que diz assim: meu Deus, confiaste-me a sorte de um dos teus espíritos. Veja que interessante, né? Confiou, confiar. Então, Deus acaba nos entregando em confiança esses espíritos. Faze, Senhor, que eu seja digno do encargo que me impuseste. Então, na prece aqui, a gente pede, então, que a gente tenha condições de fazer, de fato, o melhor ao nosso alcance no sentido da educação desse espírito que retorna. Concede-me a tua proteção. Nunca é demais pedir a proteção do Senhor. Denota humildade e é uma necessidade que todos nós temos. Ilumina a minha inteligência. A nossa inteligência estar iluminada é fundamental para que a gente consiga ter o raciocínio para fazer as melhores escolhas, ter lucidez para tomar as melhores decisões, a fim de que eu possa perceber desde cedo as tendências daquele que me compete preparar para ascender à tua paz. A gente perceber esses espíritos que vêm ao nosso convívio, já observar, já procurar conhecê-los, e já percebendo as suas tendências, já trabalhar o processo educativo. Tenhamos absoluta certeza de que, por mais superiores que sejam esses espíritos, que já representam a nova geração, a geração nova, e esses espíritos que vêm promover a transformação da Terra, não tenhamos dúvida disso, todos eles, sem exceção, precisam ser educados, porque senão não estariam tendo a oportunidade da reencarnação num seio familiar. Então, nós como pais, como aqueles responsáveis, como de coração que seja, porque aqui só não entra a consanguinidade, nós precisamos ter essa responsabilidade de educar. Por isso, pedir proteção, pedir iluminação para que isso seja realizado, pedir a orientação, para que a gente consiga seguir esse caminho. E aí, Maninha Lu, tem o item 56, que fecha aqui como exemplo de prece, aqui para a gente relacionado a essa questão. Aqui sempre a prece está sendo feita, ditada pelos pais, não é isso? Os pais é que estão proferindo ou responsável pela criança, por aquele espírito, Você pode apresentar para nós, Lu, por favor? Não, assim. Deus de bondade, pois que te aprouve permitir que o espírito desta criança viesse de novo sofrer as provas terrenas, destinadas a fazê-lo progredir, dá-lhe luz,
a fim de que aprenda a conhecer-te, amar-te e adorar-te. Faze pela tua onipotência que esta alma se regenere na fonte das tuas sábias instruções, que sob a égide do seu anjo guardião, a sua inteligência se desenvolva e amplie e o leve a ter por aspiração aproximar-se cada vez mais de ti. Que a ciência do Espiritismo seja a luz brilhante que o ilumine através dos escolhos da vida. Que ele, enfim, saiba apreciar toda a extensão do teu amor, que nos põe em prova para purificar-nos. Senhor, lança paterno olhar sobre a família a que confiaste esta alma, para que ela compreenda a importância da sua missão e faça que germinem nesta criança as boas sementes, até o dia em que ela possa, por suas próprias aspirações, elevar-se sozinha para ti. Digna-te, ó meu Deus, de atender a esta humilde prece, em nome e pelos merecimentos daquele que disse: deixai vir a mim as criancinhas, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Nessa prece, a gente vê que a primeira prece traz todo esse cuidado de rogar por nós, os pais, para que estejamos orientados. A segunda também. A primeira finaliza já pedindo essa orientação para esses que estão chegando. Mas essa última se concentra em os pais pedirem por estes filhos, por esses espíritos que estão chegando, que estão sob a sua responsabilidade. E é muito importante o toque aqui do anjo da guarda, que a gente ensina a criança a orar, a fazer o Pai Nosso, a fazer a oração do anjo da guarda, já buscando instruir, orientar, direcionar de alguma maneira, para que haja essa segurança. Nós nem sempre estaremos por perto, e a gente precisa trazer para essas crianças a segurança desse reino dos céus conquistado a partir desse vínculo com Jesus, com os bons espíritos. Então, trazer essa transcendentalidade através da oração, ensiná-los a orar, conduzi-los à evangelização, às histórias de Jesus, que através de parábolas ensina-nos como crianças espirituais, mas que atinge também essas crianças enquanto encarnadas. E esse ponto aqui da ciência do espiritismo, que seja essa luz brilhante, que seja esse farol orientador, e também muito pelo que nós vamos passar, pelo que nós vamos trazer como oportunidade. Termos a sabedoria de identificarmos também que essas crianças elas estão trazendo regras para o jogo que já está em andamento. Nós já estamos aqui na partida, seguindo as nossas experiências, e elas chegam com as instruções do grande técnico. Que a gente fique atento a essas percepções, a essas dicas que elas vão nos trazendo, que é nessa comunhão, nessa forma mútua, é que a gente vai aprendendo, instruindo e também se instruindo. E no finalzinho, ele traz a lembrança do deixar vir as minhas criancinhas, porquanto o reino dos céus é para o que se lhes assemelham. Que tem essa espontaneidade, essa veracidade, essa entrega, como é bem a característica da infância, para que a gente também, nessa convivência, possa nutrir-se destes aprendizados, que a gente, às vezes, na fase adulta vai se esquecendo, vai deixando passar, mas que a gente tenha a oportunidade de falar mais dos sentimentos, de compartilhar mais, de vivenciar, como a criança naturalmente, na sua transparência, faz. Tão bonito, né, e significativo, e ainda fazendo aqui abordagens, Davi, futebolísticas, você viu aí, aproveitando, né, esse período de Copa e fazendo aí essas comparações tão ajustadas, né? É isso mesmo. É um grande desafio que a gente tem. Me tocou aqui essa parte quando fala que a ciência do espiritismo seja a luz brilhante que o ilumine através dos escolhos da vida. E Davi, explica para nós aí, a gente tem que pedir então que os nossos filhos, nossos netos, ou aqueles que estão junto de nós, que possam ter a ciência do espiritismo? Como é que fica isso, né? Com certeza. Pode ser outro caminho, Davi? Como é que faz? Então, com certeza. Assim, a gente tem um trabalho, eu iniciei um trabalho na USE há mais de 30 anos atrás com juventude, né? E iniciamos fazendo um trabalho com juventude, sempre gostei muito dessa atividade. E ao longo desses anos a gente vem ouvindo os pais dizendo o quanto foi importante os jovens terem participado, né, da mocidade, porque hoje eles
se formaram, alguns são médicos, outros são tem um trabalho, tem um comércio, alguma coisa, mas são famílias completamente assim envolvidas, com muito amor, com muito carinho, que desenvolveram-se dentro dos conceitos, né? E a infância, ela vem nessa necessidade, né? Que ela vem inclusive antes da mocidade, que é o momento de preparação do terreno, né? É onde a gente começa a semear, né? O jovem, você já pega ele aí com um terreninho já com algumas coisas já semeadas, né? E às vezes vai ter que ter um trabalho maior até para firmar uma disciplina, uma condução. A criança, a gente escolhe a roupinha dela, escolhe a escola, escolhe, né, os amigos, escolhe tudo para a criança. A hora de conduzi-la para a religião, a gente, quando ela crescer, ela escolhe o que ela quiser. Não funciona assim. Sinto muito, meus irmãos, meus pais queridos, meus amigos, não funciona assim, né? A religião é supremamente importante, né? Supremamente importante para a criança. E o que é importante para nós acreditamos que realmente o Espiritismo é para nós. Essa luz nas nossas vidas, nesse nosso entendimento, a criança precisa receber também, né? Essa luz para a sua direção, desde cedo, pequenininho, como a gente ouve já os pequenininhos conversando e falando, né? Esses dias eu ouvi a pequenininha do Ike, a menorzinha, né? Falando claramente sobre questões do espírito, né? Do jeitinho dela, tal, tranquilamente falando, já, né? É o espírito da borboleta, é o espírito da amiguinha, falando nos termos assim com facilidade, já envolvida ali com a temática, porque é essa luz que nós precisamos já desde cedo começar a mostrar para eles, né, para ir fazendo luz. E outra, como disse a Luziane, eles já trazem muita coisa, estão até à frente da gente em muita coisa. E as luzes da doutrina vão descortinar mais horizontes ainda para eles, iluminando mais ainda a vidinha deles, né, já desde muito cedo. Bom, Luziane, você quer falar mais alguma coisa, completar mais um pouco dessas ideias? Só trazer essa importância que você coloca, Davi, isso é imprescindível, e é o que o Maninho deixou aí como reflexão, desse espiritismo, da doutrina dos espíritos, de como a gente pode direcionar, e você tocou num ponto excelente, que é, somos nós os pais, e está bem claro aqui nesse texto, é nossa responsabilidade a educação e a instrução. E a gente leva para a escola, para que haja a instrução desses aspectos do conhecimento, das instruções, mas a necessidade da gente também levar a evangelização como essa parceria em relação aos pais. A responsabilidade é nossa. Nós somos os primeiros evangelizadores dos nossos filhos, somos nós. E levamos para a casa espírita na formação dessa parceria, que é imprescindível, porque ali nós somamos forças, nós agregamos, nós fazemos com que a nossa criança perceba que outros lares, outras famílias também direcionam seus filhos naquele mesmo propósito, naquela mesma busca. E é como a gente falou há pouco, nem sempre a gente vai estar com eles, mas Jesus sempre vai estar com eles, o Evangelho vai sempre estar com eles, a doutrina dos Espíritos vai sempre estar com eles. Então, numa situação de desespero, numa situação de agonia, de dúvida, eles sabem que eles precisam orar, que eles precisam se segurar nessa mensagem, nessas verdades que eles já conhecem, e que a gente foi ali estimulando o aprendizado e que foi proporcionando cada vez mais esse conhecimento para que a vivência prática deles, nessa segurança, como diz o Evangelho, possa vencer esses escolhos da vida, possa vivenciar essas situações que são desafiadoras e que às vezes crianças, jovens, adultos se perguntam, e agora eu faço como? Eu me seguro em quê? Uma vez que agora eu fui abalado nas questões financeiras, emocionais, afetivas, eu me relaciono como agora? De que forma eu me sustento? E aí aquele que tem o espiritismo sabe onde se sustenta, sabe que o chão não foi retirado, sabe que sempre tem o esteio, sempre tem a segurança para se manter firme. Então, o quão é importante isso, esse ponto aí do destaque da prece, essas palavras que o Davi traz aí para a gente gente perceba essa funcionalidade do espiritismo como essa consolação, como essa segurança, que é para todos nós, mas também, principalmente, para as nossas crianças e os nossos jovens, porque eles vão ter experiências de dor e de sofrimento, porque criança e jovem, eles também sofrem, eles também têm suas dificuldades,
Então, no momento de um bullying, no momento de uma separatividade, de um distanciamento de alguém, de algum ente querido, enfim, da morte, eles vão ter esse esteio, essa segurança nessas verdades que a doutrina dos Espíritos nos apresenta. Perfeitamente. Muito sábias as palavras da Luziane. A gente vai aprendendo mesmo, né, a importância da luz que a doutrina espírita pode fazer na vida da criança, né? É uma luz realmente para trazer claridade, como ela disse, não por um tempo, mas para a vida toda. Quer dizer, o espírito vai lembrar disso, né? Como dos jovens, né? Os pais falam com a gente, falam: nossa, Davi, as coisas que eles aprenderam, eles falam até hoje com a gente, eles falam para os filhos dele, né? Tem pais jovens que já têm filhos, estão casados, já têm filhos, e os pais escutam eles orientando os filhos como eles foram orientados. Então, olha como vai, aonde vai a doutrina, né? Onde ela alcança. E só reforçando para a gente já caminhar para o nosso encerramento, né? Eu lembrar isso que a gente comentou. A gente escolhe tudo para os nossos filhos. Não é crível que nós não os levemos também para a doutrina, para que eles recebam isso que nós compreendemos que é importante, né? A gente vê que os pais evangélicos fazem isso, os pais católicos, as outras religiões, todos os papais e mamães, eles levam as crianças desde cedo juntos, né? Eu me recordo que a gente, durante uns 20 e poucos anos, eu fui ao Feirão Espírita do Rio de Janeiro, em prol da Mansão do Caminho, que a Ana Jaice Guimarães fazia no Rio. Era um prazer imenso, né? Estar lá com o querido Divaldo, com o pessoal lá e tal. Muitos anos a gente, inclusive, ficava hospedado no próprio centro da Ana, lá nas salas de evangelização. Lá era sublime. Nossa, era um momento inesquecível. E eu prestava atenção numa coisa: na quarta ou na quinta-feira, eu não me recordo, tinha estudo. E os pais vinham de longe, às vezes de Niterói, de outros lugares do Rio, para fazer o estudo, e traziam as crianças e colocavam colchonetes ali no meio do corredor, na sala de estudo, e eles dormiam ali, enquanto os pais assistiam à aula, impregnados daquela atmosfera, da importância que aquilo tem para os pais, que vai passar a ser importante para ele também. Se o meu pai me leva a algum lugar que para ele é importante me levar, então é importante para mim também. Então isso a gente nunca deve esquecer. O filho não pode ser um obstáculo para a gente não ir à casa espírita. A criança não pode ser esse obstáculo, né? E também não pode ser, a gente não pode ser omisso com relação a isso. Precisamos levá-los da maneira que for. Se a criança faz um barulhinho, vai lá para fora. Ela fica no ambiente, ela permanece ali. Ela precisa perceber e sentir. E a casa, como Maria Dolores tem e outras casas têm, a evangelização, a criança vai ficar então num ambiente propício para ela receber, com a sua idade, com a sua linguagem, aquela orientação para toda a sua vida, como é também a juventude assim, né? Esse trabalho que a gente ama tanto e que a da criança não é diferente também, tá bom? Gostaria então que a Luziane fizesse as suas considerações finais e também já a prece para nós, para encerrarmos esse momento, deixando aí a nossa gratidão a todos aqueles que participaram conosco, a Web Rádio Fraternidade, a Web Rádio Deus Conosco, todos os amigos e irmãos que se prontificaram a estar nesta noite aqui. Só a lembrança de que as crianças e os jovens, eles, por naturalidade, descobrindo a vida, vão cultivando ídolos, vão pensando nessas personalidades que vão se exaltando na sociedade. Então, se a gente desde cedo apresenta Jesus, esse ídolo não tem qualquer corrupção, não tem qualquer abalo na moralidade, vai ser um sustentáculo para todo sempre. Só reforçando o que aqui a gente já trouxe. Agradecer imensamente ao Davi, ao Ike, ao Maninho Geraldo. Ele mandou uma mensagem aqui no celular, deixou um abraço para todos, porque ele precisou sair para uma outra atividade. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui, aqueles que venham assistir posteriormente, porque esse momento é de muita comunhão, é uma evocação, quando a gente fala do Evangelho, do Espiritismo, a gente trazendo a evocação desses bons espíritos e de Jesus ao nosso encontro. E por isso essa sensação tão boa, por isso essa energia que aqui nós sentimos mesmo virtualmente. Então vamos agradecer, vamos orar. Querido Jesus, as tuas bênçãos de amor e de paz, debruçadas sobre nós, nesses instantes de conversações fraternais, trazem contribuições inestimáveis.
porque vai nos fortalecendo, nos amparando. Nesta jornada que apresenta as suas dificuldades, os seus desafios, que apresenta os obstáculos que se engrandecem à nossa frente, mas como saber da tua presença constante conosco faz com que efetivamente o jugo, o fardo seja leve e suave. Abençoa, Senhor, esse nosso propósito no esforço dessa autoevangelização, dessa busca do evangelho vivencial nas nossas vidas. Agradecemos por não desistir de nós, pelas oportunidades reiteradas das lições que se apresentam muitas vezes em símbolos, em alegorias, mas que são as formas de nós, crianças espirituais, aprendermos a tua mensagem que é tão profunda, que toca profundamente as nossas almas. Abençoa o nosso planeta, abençoa cada localidade, cada coração em sofrimento, encarnado e desencarnado. Mas de maneira especial nesta noite, te pedimos pelas crianças, pelos jovens, pelos espíritos que estão nesta fase da infância e da juventude. Pedimos pelos pais e por aqueles que são responsáveis pela tarefa da educação. Nessa grande magia do educar, que é aprender, educando e buscando o aprendizado constante, faz com que nós nos coloquemos diante destas oportunidades como situações de crescimento. Agradecemos pelas tuas bênçãos à família, estes que são os direcionadores destes seres em formação, mas também as casas espíritas, os templos religiosos, que conduzem as evangelizações, ensinando o evangelho, demonstrando este farol, esta segurança, para que possamos nos guiar e permanecermos firmes até o fim. Gratidão imensa por esta oportunidade, por esses instantes de convivência e pelo teu evangelho nas nossas vidas. Fica conosco, abençoando os trabalhadores dessa USE, que com tanta dedicação, tanta disciplina, levam o teu evangelho aos corações, mais próximos, mais distantes, sem limites, sem fronteiras. Assim seja. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Intermunicipal de Jales, apresentou